colocar em vermelho aqui para vocês poderem acompanhar. O analógico sendo distribuído, sendo mostrado ao longo do tempo, onde tem essa curvinha aqui entre a subida e a descida. Enquanto que o digital, ele permanece um tempo no 0, automaticamente passa para o 1. Permanece um tempo no 1, automaticamente passa para o 0. Ou seja, ele não se preocupa com esse intervalo aqui. Esse intervalo de subida e de descida. O que torna o processamento desse tipo de dado muito mais eficiente, certo? Agora, falando dessa história de capacidade de processamento, velocidade, consumo de energia, né, a gente começa a partir para a segunda parte da aula, que é aquela história da evolução dos computadores. A gente já nasceu numa época em que já existia televisão, pelo menos eu, né? O Cláudio eu não sei. Já existia televisão, já existia telefone celular, já existia computador, essas coisas. Eu não acompanhei presencialmente a evolução dos computadores. Quando eu comecei a usar computador já tinha o Windows 95. O Cláudio participou do desenvolvimento do Unix. Então são épocas diferentes. Ele falou que a gente estudou junto, mas a gente não estudou junto não. Ele estudou com Matusalém. Então veja, eu não participei desse processo de evolução dos computadores. Eu não visualizei isso. Quando eu comecei a mexer com informática, já tinha monitor, já tinha internet, já tinha uma série de coisas. E eu sempre fui curioso com isso. Até que tive aí uma oportunidade de trabalhar com essa história de evolução dos computadores. Por onde tudo isso começou? Que história é essa de quando foi que a informática, quando foi que a computação começou a fazer-se importante para a atividade humana? Eu tenho a impressão que foi a partir do momento que o homem precisou contar. Quando ele precisou contar a primeira vez, a computação começou a fazer parte da vida dele. Porque computação, computar, é o mesmo que contar. Já viu na eleição? Os votos estão sendo computados, estão sendo contados. Computação tem a ver com contagem, tem a ver com matemática. Toda vez, quando o homem começou a fazer conta, aí a computação começou a fazer-se presente. É claro que antigamente a história lá de usar o ábaco, os chineses lá contavam com as pedrinhas, aí uma outra tribo fazia nó nas cordas para poder contar, outro fazia marcação na madeira para poder contar, e na hora de somar, na hora de fazer operação matemática, isso começou a ficar complicado. E aí o homem começou a dar um jeito de automatizar esse processo, sistematizar esse processo, fazer contas onde ele pudesse dizer o número, o outro número, a operação que ele queria e obter um resultado. Isso se tornou possível a partir do momento que os matemáticos, os engenheiros, os estudiosos começaram a projetar essas máquinas que evoluíram até os computadores atuais e que continuam evoluindo a cada dia. Então vamos ver um pouquinho dessa história da computação? O Cláudio que estava lá vai poder nos ajudar a contar essa história aí. Vamos lá. Então vamos pensar na evolução dos computadores, né? Vamos lá, né? Evolução dos computadores. Assim, eu vou ter que, obviamente eu vou ter que aguentar isso calado, porque afinal de contas é meu colega de trabalho, mas ele está renegando a nossa graduação que foi junto. Então a falta de cabelo não deixa a gente mentir, né? Então não é tão novinho assim, a ponto de já ter internet quando nasceu, conversa, né? Sinal de fumaça, talvez e tal. Mas, enfim, ó, a gente já caiu logo aqui, válvula, isso aqui conhece bastante, né? Porque a gente nota pelo intervalo dessa primeira geração que o Carlos Henrique nasceu por aqui, né? Com toda certeza. Computador a válvula, né? Na verdade, a característica... Olha, eu vou contar um negócio. Esse negócio aqui é chato. Passa esse slide aqui para mim. Esse computador, essa história de história de computação, olha, você encontra, além de você encontrar na nossa apostila, você encontra em qualquer livro de computação, que diz que tem primeira geração, segunda geração, terceira geração, aí vem válvula, aí depois vem transistor, depois vem não sei o que, circuito em alta escala. A gente vai ver tudo isso aqui, tá? Mas é aquela mesma baboseira que você já conhece. E eu tenho certeza que já conhece, porque não é possível a pessoa que está estudando na área de computação, e pelo perfil de vocês estudam e já trabalham na área, é impossível que nunca tenha ouvido falar nisso, né? E se você tiver alguma dificuldade também, é só entrar lá no site do Olhar Digital, que tem isso aqui tudo para você, e vídeos mostrando e tudo mais e tal, tá certo? Agora, vamos tentar sumarizar. Então, olha só, primeira geração, aí tem esses dois, mais ou menos aqui, né? Quando você vê, ó,
pela ausência de cabelo, que tem uma certa semelhança com o professor, colega nosso, mas, como diz aí, em 1946, esse John, não sei o que aqui, nota que são 2 Johns, e você vai ver que daqui para frente tem John pra caramba nesse negócio aqui, tá? Nessa história de computação tem um monte de John. Criaram esse pequenininho aqui. Vocês já ouviram falar nesse camarada. Esse camarada aqui foi um dos, quer dizer, para não dizer que foi o primeiro computador, né? Conhecido, assim, do ponto de vista de história. Esse camarada aqui era bem pequenininho. Eu acho que dentro desse estúdio aqui ele não cabia. Assim, não que eu tenha visto, mas já vi foto, né? Vi foto e, assim, na verdade, por se tratar da primeira geração, e a primeira geração eram válvulas, né? Você imagina, você já viu uma válvula? Já viu uma válvula? Vamos mostrar uma foto do computador? Tem uma foto aqui, mas tem uma foto pronto, pronto. Aqui. Pronto. Esse computador, vocês podem ver pela imagem aí. Não cabia aqui dentro, não. Ele ocupava uma sala enorme, um espaço enorme, ele gastava muita energia, absurdo, né? dissipava muito calor, tinha que ficar trocando válvula o tempo inteiro, porque as válvulas queimavam, né, o tempo inteiro. No seu caso, já viu uma válvula? Nunca vi só a válvula de motor de carro. Pois dessas aí eu nunca vi, não. Nunca vi uma válvula? Não. Rapaz, é um negócio interessante. Qualquer deles eu vou trazer uma aqui. Eu tenho uma. Mas você imagina um negócio desse aqui numa sala que era altamente refrigerada. O calor era tanto, porque a válvula esquenta, né, de uma forma estúpida, que por mais que tivesse uma central de ar-condicionado específica para essa sala aqui, não aguentava. Então, quer dizer, era coisa de processar ali pouquinho, coisa que hoje para nós é feito, sei lá, um celular faz mais do que isso, muitas vezes, e a válvula queimava porque não aguentava dissipar o calor, produzido por ela mesma, né? Sem contar o calor produzido pelos outros componentes. Mas um absurdo, né? Mas foi o início, quer dizer, um absurdo hoje, né? Mas para aquela época, contava um bocado essa máquina. Eu gostaria de pegar o gancho aqui que o Cláudio deixou, do celular, falando que um telefone celular é muito mais potente do que o que esse computador foi. Não vamos comparar o tamanho, a energia que gasta, essas coisas, porque seria uma covardia com o pobre do ENIAC, que deu a cara à tapa e foi considerado aí o primeiro computador da história. Então vamos fazer o seguinte, já que essa parte da evolução ela já foi bastante difundida, provavelmente vocês já viram, vamos fazer uma passagem um pouco mais rápida sobre isso e vamos falar um pouquinho sobre as tendências dos computadores mais atuais. Eu acho que isso aí a gente pode debater com mais qualidade, a gente vai ter aí digamos assim, um ganho maior nesse tipo de debate. Então vamos passar rapidamente por essas gerações para a gente poder debater sobre os caminhos que a computação, que os computadores vêm tomando atualmente. Então vamos lá, vamos passar rapidinho, Cláudio, para você não ficar chateado. Muito bem. Então a segunda geração de computadores era baseada em transistores, né? Que é uma evolução natural da válvula. O transistor é menor, mais eficiente, permitia juntar mais coisa no mesmo espaço, e aí o poder de processamento aumentou. Depois disso, eles conseguiram diminuir ainda mais o tamanho dos transistores, formando o que nós chamamos de circuitos integrados. Os primeiros circuitos integrados, eles ainda eram meio grandes, né? Mas aquelas televisões mais antigas, daquelas de canal, aquelas para você mudar o canal tinha que girar aquele controle assim, aquelas lá ainda usavam mais ou menos esse tipo de circuito. E aí os cientistas começaram a descobrir materiais diferentes para construir esses transistores e deixaram eles cada vez menores. Quando eles ficavam menores, eles começavam a caber circuitos logicamente maiores no espaço físico do mesmo tamanho ou menor que os antigos. E aí começava a colocar mais coisa no mesmo tablete ali, na mesma pastilha de silício, na placa, né? E aí a placa começava a ficar mais potente. E aí, com a tecnologia que eles conseguiram para diminuir os circuitos integrados, a gente chegou no que nós chamamos de microchip, né? A quarta geração de computadores, que é chamada de integração em grande escala. Essa tecnologia, chamada de VLSI, que vem de Very Large Scale of Integration, ou integração em larga escala, que está presente nos computadores pessoais comuns, nos notebooks, e essa tecnologia é que foi a grande responsável pelo boom dos computadores. Quem já viu aquele filme Piratas do Vale do Silício, por exemplo, mostra uma visão bem bacana da evolução do mercado de computadores pessoais. Lá o Steve Jobs, com o Bill Gates, com o IBM, fala da HP, fala da Xerox, né, empresas que são precursoras aí da computação.
mostra uma visão bem bacana acerca disso, de como a tecnologia de fabricação desses circuitos, usando muitos componentes num espaço muito reduzido, permitiu um aumento do poder de processamento, barateamento do custo de produção e que permitiu que os computadores pudessem caber dentro de um escritório, caber numa mesa comum, né, chegar aos notebooks. Então, essa tecnologia que foi a grande responsável pela expansão da informática. E, é claro, também aquelas pessoas que enxergaram possibilidades de explorar a utilização dos computadores, não só para grandes empresas, para escritórios, mas também para entretenimento, para desenvolvimento de outros aplicativos, para negócios, a informática em si como um negócio, para transmissão de dados, para manipulação de informações e por aí vai. Então, né, a gente passou, Cláudio, de uma geração muito antiga de computadores, lá de 1940 e não sei quanto, e chegamos até os dias atuais. A gente pode dizer, sem medo de errar, que esses computadores que a gente usa aqui, por exemplo, usam essa tecnologia de quarta geração. Só que não para por aí. Não, né? Não para não. Cada vez mais está evoluindo, por exemplo, para dispositivos móveis. Né? E aí a informática passa para um outro estágio, né? Digamos. O meu celular não, mas o celular do Cláudio é quase como se fosse um computador. Né? É verdade. Tem a questão da mobilidade, a questão da transmissão de dados. Que tipo de relação entre a tecnologia da fabricação do equipamento tem com a possibilidade dessa diminuição? Né? Quais são as tendências que a gente tem nesse sentido? Por exemplo, os carros hoje, eles têm uma série de computadores embutidos. Né? Por essa facilidade de diminuir, de integrar os componentes, você pode usar suspensão ativa, tem carros com controle de a própria injeção eletrônica, né, o controle eletrônico, piloto automático, né, até a própria direção, né, já tem a direção elétrica, que tem controle eletrônico também, a regulação do fluxo de ar e combustível. Então, existem essas tendências rumo à mobilidade, rumo aos computadores que a gente fala invisíveis. Computador que fica dentro da televisão, não tem uma televisão lá que tem o Time Machine, não é? Que grava a programação e tem tal. um HD dentro da televisão. Não, e tem computação que fica dentro do corpo, né? Então, quer dizer, você tem poder de processamento, você tem dispositivos extremamente pequenos e que ficam dentro do corpo humano para monitorar o corpo humano, né? Monitorar e tem hoje... Bom, se for seguir por essa linha, né, a gente não... bem da verdade, a evolução do hardware tem sido a nossa salvação. A nossa salvação do ponto de vista dos desenvolvedores de software, porque a gente nunca tem que se preocupar com o hardware, porque sempre tem. Eles sempre estão na frente, né? A prova disso é justamente todas essas gerações de hardware que a gente teve. Se você for comparar essa evolução do hardware com a evolução do software, do ponto de vista de sistema operacional, dispositivos de controle de software para esses dispositivos pequenininhos, integrados em alta escala, esses nanodispositivos, existe uma demanda muito grande por software para esse hardware que surge a cada dia, né? Permitindo o quê? Suporte principalmente à mobilidade, é o que a gente costuma chamar de ubiquidade, né? Ou seja, você poder ter acesso a uma informação que está em qualquer lugar e estando você em qualquer lugar também. A própria questão da televisão digital, né? Que o sinal existe, o hardware, as antenas